O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. Não resisto a iniciar essa homilia contando o resultado de uma pesquisa científica há um tempinho publicada, uma pesquisa científica psicológica, que foi realizada na Inglaterra. Infelizmente, o resultado não foi bom, o resultado dessa pesquisa. Ela foi realizada especificamente num prédio dentro de um elevador. Puseram algumas câmeras nesse elevador e as pessoas que queriam aceder aos seus respectivos andares se deparavam com uma cena difícil de ser enfrentada. Era uma briga. Havia dentro do elevador uma briga entre marido e mulher. E uma briga assim grave, e o marido agredia verbalmente a mulher de maneira bem desrespeitosa mesmo, e horas tantas ele pegava a cabeça da mulher. A cena é um pouco trágica, mas a realidade foi justamente essa. Ele pegava a cabeça da mulher e começava a dar contra a parede do elevador, com muita violência. As pessoas que tinham acesso ao elevador viam aquela cena e, infelizmente, todas, com exceção de uma, 50 pessoas foram filmadas dentro do elevador. Com exceção de uma, todas, absolutamente todas, não fizeram nada. Viam o marido brigando com a mulher e aí viravam as costas e apertavam o primeiro andar, onde o elevador podia parar para não poder ver a cena. E não faziam absolutamente nada. Só justamente a 50ª pessoa que entrou no elevador, quando viu a cena e o marido pegou o cabelo da mulher e começou, fazendo uso do cabelo, bater a cabeça dela contra a parede do elevador. Essa senhora que entrou, essa última, disse: se o senhor continuar fazendo isso, eu vou ter que chamar a polícia. E aí o casal, que já não aguentava mais aquela pesquisa científica, comemorou. Ele disse: nossa, finalmente, alguém nos tirou dessa situação. Enfim, uma pesquisa realizado dessa maneira nos faz chegar a uma conclusão muito triste a respeito da situação de um povo, mas a respeito também da situação mundial. Estão todos muito voltados para si próprios. Está faltando na face da terra, infelizmente, uma virtude imprescindível para levarmos bem a vida, que é justamente a virtude da generosidade. E a liturgia de hoje, ao apresentar Nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico, nos fala muito a respeito dessa virtude. Ela nos fala muito a respeito do servir, ela fala muito a respeito do dar-se. E nós sabemos que a maior glória que um homem pode ter, que uma mulher pode ter na face da terra,
é justamente a glória de servir, é a glória de se doar. E é a glória para a qual nosso Senhor Jesus Cristo nos convida no dia de hoje. Quando nós admiramos alguém, em geral, quando é uma boa admiração, uma admiração fruto de um bom espírito, nós admiramos porque essa pessoa se sacrificou, atingiu um objetivo na vida depois de determinado sacrifício. E esse tema, apresentado pela liturgia de hoje, é um tema muito atual, porque depois de pandemia, no meio dessas guerras que estão se dando por aí, infelizmente a postura do homem não tem sido de doar-se, mas muito pelo contrário, cada um está cuidando mais de si e cuidando menos do outro. Nós sabemos que os grandes acontecimentos que têm origem em Deus são muito bem preparados por Deus. E por isso que a liturgia de hoje apresenta uma primeira leitura um tanto profética, porque fala aqui a respeito de um profeta, de um sacerdote, melhor dizendo, Melquisedeque. Esse sacerdote, ele aparece no Antigo Testamento com práticas um pouco diferentes das práticas que eram realizadas no Antigo Testamento em se tratando de sacrifício. Em geral, eram oferecidos sacrifícios a Deus, mas esses sacrifícios eram sacrifícios de animais. E esse homem aparece oferecendo o pão e o vinho, uma verdadeira prefigura de nosso Senhor Jesus Cristo e do sacramento que nosso Senhor viria a estabelecer, viria a institucionalizar, a instituir. E o Salmo também fala a respeito desse sacerdote e, de alguma maneira, fala a respeito de uma ordem sacerdotal que surge com ele, e essa ordem também, de alguma maneira, subsiste na igreja até os dias de hoje. Homens que têm uma vocação sacerdotal, portanto, uma vocação de ponte entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, que oferecem em oblação o pão e o vinho, mas que nós sabemos que não é pão e vinho. Esse pão e vinho, na segunda leitura, nosso Senhor transforma, melhor dizendo, falando com mais perfeição teológica, ele transubstancia. A segunda leitura, ela narra, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a instituição da Sagrada Eucaristia, a instituição desse sacramento. E nós sabemos que esse sacramento foi um dos maiores sinais do amor de Deus em relação à humanidade. Porque quando a gente ama alguém, todo mundo tem experiência do que é o amor. Quando um filho ama a mãe, quando a mãe ama um filho, quando o marido ama a esposa ama o marido, o que querem? Senão outra coisa do que estarem juntos. Querem conviver. Nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui na face da terra durante um tempo, teve uma vida pública relativamente curta, foram apenas 3 anos, e no decorrer desse tempo todo ele manifestou o amor dele em relação à humanidade, sobretudo na cruz. Mas uma manifestação que é saliente na vida dele, desse amor, foi justamente a instituição da Sagrada Eucaristia, porque foi a maneira que ele escolheu para conviver conosco. Um sinal do amor dele em relação a nós. Por mais que nós sejamos pecadores, miseráveis, tenhamos lacunas nas nossas vidas em relação aos desígnios dele, ele ainda assim quis e quer estar conosco. A liturgia de hoje, ao falar sobre a Eucaristia, de alguma maneira também fala sobre o sacerdócio, porque, concomitante à instituição da Sagrada Eucaristia, foi instituído o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bonito observar que há um relacionamento de escravidão entre o sacerdócio e a Eucaristia, porque quando alguém se ordena sacerdote e quer ser um bom sacerdote, torna-se escravo de nosso Senhor Eucarístico, porque vive em função dele. Havendo uma necessidade, tem que celebrar. Havendo uma necessidade, tem que trazer nosso Senhor Jesus Cristo à face da terra de novo através do sacramento que é celebrado, através da Santa Missa. Mas algo muito mais bonito é observar que quando a missa é celebrada, o escravo é nosso Senhor, porque basta o padre pronunciar as palavras da consagração sobre o pão e vinho que ele vem à face da terra. E nosso Senhor não escolhe. Ninguém nunca ouviu falar que nosso Senhor tenha dito lá do céu, hoje eu não vou. Não, ele sempre vem. E o sacerdote até pode ser indigno, pode até ser um sacrílego. Se ele pronuncia a fórmula da consagração, nosso Senhor Jesus Cristo vem à face da terra, ele se manifesta, ele se faz presente. Portanto, ele se faz escravo
do sacerdote. Isso tudo nos fala muito a respeito de generosidade, nos fala muito a respeito do doar-se, porque o sacerdote nasce para se doar para Nosso Senhor e para aqueles por quem Nosso Senhor morreu. E Nosso Senhor se doa para cada um quando a Eucaristia é celebrada, quando as pessoas recebem a Sagrada Comunhão. A liturgia de hoje, portanto, ela nos dá uma lição a respeito da generosidade, do doar-se, do servir. E aí ela suscita, inevitavelmente, uma pergunta na nossa cabeça. Porque é Nosso Senhor que se faz presente ali. E nós temos fé nisso. Conta-se que, numa ocasião, uma criança muito novinha mesmo, manifestava insistente desejo de receber a Eucaristia. E aí, o padre precisava testar, em certo sentido, a consciência da criança a respeito da presença de Nosso Senhor no sacrário, na Sagrada Comunhão. E aí, o padre chamou a criança dentro da igreja, apontou para a cruz e perguntou: quem que é? E a criança, com muita inocência, mas bem objetiva: é Jesus Cristo. Era um menino. Depois o padre apontou para o sacrário e perguntou: quem está ali? E a criança: Jesus Cristo. E aí o padre perguntou para a criança: mas não tem diferença entre aquele e esse no sacrário? Aí a criança, ela respondeu com muita sabedoria, parecia um pequeno teólogo, porque disse assim: aqui, apontando para a cruz, parece que ele está, mas ele não está, porque de fato é só um símbolo, é só uma imagem, Nosso Senhor não está aí. Mas ela olhou para o sacrário, apontou e falou: aqui parece que ele não está, mas ele está. E de fato Nosso Senhor se faz dadivoso e generoso no sacrário. Se alguém tem um problema, se alguém quer desabafar com alguém e não encontra um ouvido generoso, é só falar com ele. Ele é sempre generoso ali. Bom, isso tudo nos fala muito a alma no dia de hoje, no sentido de valorizarmos essa generosidade, porque às vezes nós convivemos com o nosso Senhor, Ele bem generoso para conosco, nós bem generosos, bem pouco generosos, para com Ele. Não damos o devido valor. Às vezes nós nos fazemos presente na Santa Missa, vai se dar um verdadeiro milagre, sempre. É a presença dEle. E a gente dá de ombros, não presta muita atenção. Não conversa com o nosso Senhor, não coloca intenções. Recebemos na comunhão e às vezes a nossa ação de graças também não é sinal desse valor que deve se dar. Não tratamos nosso Senhor Jesus Cristo como um Deus. Quando, pior ainda, a pessoa recebe nosso Senhor Jesus Cristo não estando bem preparada, enfim, em estado de pecado mortal, e acaba, ao invés de fazendo desse convívio mais um sinal de amor em relação a Ele, comete um sacrilégio, um pecado contra uma coisa sagrada. Mas essa generosidade do nosso Senhor Jesus Cristo não é para ser só valorizada nesse sentido, mas ela também é para ser imitada. Hoje a liturgia, ao falar sobre a generosidade dele, nos suscita, inevitavelmente, uma reflexão. Como que anda a minha generosidade em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo? O meu desejo de doar-me, o meu desejo de servir. Como que fica isso? É preciso nos perguntarmos também de me dar aos outros, nesse sentido de fazer bem aos outros, preocupar-me com os outros, ajudar aos outros, fazer o bem. Precisamos seguir esse exemplo que vai se fazer presente no altar daqui a pouco. Claro, é difícil. Não foi fácil para nosso Senhor Jesus Cristo ser crucificado nesse sumo ato de doação. E não vai ser fácil para nós também, mas a solução está nele próprio. Quando nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, Ele se faz presente na nossa alma, entre outras razões, para nos transformarmos e para nos transformarmos nessas figuras generosas que Ele espera de cada um de nós. Conta-se que certa vez houve um terremoto no Haiti. O fato é recente e verídico. É um pouco difícil até de ser transmitido, porque, enfim, vocês já vão entender. Houve um terremoto, muitas construções desabaram e, claro, houve toda uma operação de resgate para tirar as pessoas que estavam ali debaixo dos escombros. E horas tantas, descobriram uma senhora, uma mulher relativamente jovem, que parecia estar desacordada. Ela tinha uma criança no colo.
debaixo dos escombros. Ela estava viva ainda. Depois de alguns dias debaixo dos escombros, 2, 3 dias, ela estava viva ainda. E ajudavam nessa operação de resgate alguns padres e algumas freiras. Quando viram, exclamaram: nossa, uma pessoa. Quando viram que estava viva, exclamaram novamente. Ela abriu os olhos. A criança estava viva no colo dela. Mas observaram uma coisa muito estranha. A mulher, ela estava com os dedos comidos. Os dedos dela não estavam inteiros. E aí, claro, perguntaram para ela o que havia acontecido. Ela, com bem poucas forças, respondeu que ela ficou ali no meio dos escombros, etc. Havia se machucado muito. Mas e os seus dedos, o que aconteceu? Ela apontou para a criança, com o dedo quase pela metade. Ela ofereceu os próprios dedos para a criança alimentar-se. No gesto de amor aos filhos, ao filho, de generosidade àquela criança, ela alimentou a criança e a criança sobreviveu por causa disso. E uma freira que estava ali perto ficou muito comovida e perguntou para ela: mas onde é que a senhora aprendeu isso? Onde foi que a senhora aprendeu isso? A freira, ela tinha uma cruz vermelha estampada no hábito. E a mulher, ainda com os dedos daquele jeito, apontou para a cruz. Como que dizendo: eu aprendi com ele. Aprendi com o crucificado. A liturgia de hoje, ela nos dá essa lição para aprendermos a sermos generosos uns para com os outros e darmos, se for necessário, os nossos dedos para que quem está em torno de nós realize os desígnios que Deus tem em relação a essas pessoas. Então vamos pedir ao nosso Deus que nos conceda graças nesse sentido. Ele vai se doar-se daqui a pouquinho, no altar vai se fazer presente na nossa alma, no nosso coração. Então vamos pedir para Ele graças nesse sentido. Que nós saibamos admirar essa generosidade dEle, mas sobretudo que nós deixemos que essa generosidade nos transforme também em almas generosas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.